Bem-vindo a todos ao nosso quarto dia de palestras, né? O nosso penúltimo dia, infelizmente, acaba amanhã, mas acho que está sendo muito proveitoso, muito legal e muito enriquecedor. Bom, hoje a nossa palestra é com o nosso professor da casa, o professor Cleison, né? Que, como eu já falei aqui antes aqui para vocês, ele, além de ser excelente professor, tem uma carreira imensa em engenharia de produção, é um excelente engenheiro de produção, tem uma experiência grande de chão de fábrica, né, bem atuante mesmo, e ele vai trazer um pouquinho dessa experiência dele para a gente, falando sobre a indústria 4.0, que é super abrangente, né, uma indústria, ela vai abranger todos os tipos de indústria, então todas as engenharias, então acho que vai ser muito enriquecedor para todos os alunos, para todos os cursos, todas as graduações. Então, sem spoiler, vamos lá, professor Cleison. Vamos lá. Bom, boa noite, galera. Bem-vindos. Em primeiro lugar, eu queria falar para vocês o seguinte, ó, a indústria 4.0, ela não é somente na indústria. Então, ela está envolvendo a vida da gente. Ela está por aí em vários lugares e a gente tem a oportunidade de ver isso na transformação da nossa vida para o modelo digital. Então, assim, hoje, quando a gente vê uma imagem que nem essa aí que está abrindo a palestra, é o mais normal da nossa sociedade no momento e é por motivo, especificamente, de uma coisa que não foi tão legal, quer dizer, não foi nada legal, na verdade, né? Que foi essa mudança da forma da gente conduzir a vida por conta de uma pandemia. Então, hoje a gente vê as pessoas trabalhando conectadas e o tempo todo voltadas para as mídias digitais, né? Seja através do uso do smartphone, seja através do uso do notebook. Então, eu sou esse cara que a Tânia acabou de apresentar, e que eu gostaria de mostrar para vocês dessa forma aí. Então, um prazer enorme que eu tenho em estar junto da ciência. Então, ter a oportunidade de tirar a foto, mesmo que do lado de um boneco de cera, dessa figura ilustre que é o senhor Einstein, é extremamente gratificante. E eu sou engenheiro de produção, engenheiro de automação, fiz o meu mestrado em Ciência e Tecnologia de Materiais, nas áreas de não metálicos. Então, a minha formação foi voltada lá para catálise, efetivamente, catálise de petróleo. Isso eu posso aproveitar para falar para vocês. Eu trabalho numa fábrica que fabrica catalisadores para petróleo, para refino de petróleo. E dou aula na Cândido Mendes, dou aula em pós-graduação no Senai, dou aula em pós-graduação na Santa Úrsula, tenho uma pós-graduação em Engenharia e Arquitetura de Softwares. Por quê? Trabalho no ramo de automação, fazendo projetos de automação em larga escala dentro da indústria há 10 anos. E, entre outras coisas, eu sou também na linguagem da moda, né? YouTuber e podcaster. Por quê? Porque eu tenho um programa no YouTube que se chama Segunda Conectada, que ele está disponível no YouTube, está disponível em podcast, nas principais plataformas de podcast, e entrevistei algumas pessoas interessantes. Onde você entrevistou aquele professor Alexandre Chamusca de termodinâmica. Exatamente onde eu entrevistei o Alexandre Chamusca. Vamos falar dos professores da casa, Pedro. Obrigado por lembrar. Alexandre Chamusca, Tânia Knack, Léo Mangia e Fernando Anilson. 4 professores que já tiveram a oportunidade de conversar comigo e falar um pouco aí da formação deles. Esse canal está fazendo aniversário daqui a pouquinho, mês que vem. E a gente já tem mais de 40 pessoas entrevistadas aí no canal. Então, assim, inclusive para vocês que estão fazendo graduação, eu aconselho, recomendo,
se tiverem oportunidade de dar uma passada por lá pelo canal para ver como é que é a carreira dessas pessoas, é bem legal. Bom, o que eu queria falar de mais importante para vocês nessa abertura desse slide aqui? Vocês estão vendo que eu fiz engenharia, vocês estão vendo que eu fiz mestrado, vocês estão vendo que eu fiz pós-graduação. Eu fiz tudo isso trabalhando de dia numa indústria e estudando à noite. Então, eu basicamente represento vocês enquanto a dificuldade de estudar à noite, que eu sei que boa parte de vocês estuda à noite. Então, eu sei bem o que é isso. E digo para vocês, olha, é possível, dá para fazer, com todas as dificuldades a gente consegue, mas tem que querer, tem que seguir em frente para poder fazer esse tipo de formação. Nenhuma delas foi fácil, mas a gente consegue, basta querer, basta botar foco. Com o tempo você consegue, você tem que persistir, querer, eu posso e eu consigo. Tem que ter persistência, dedicação, paciência, disciplina e foco que você chega lá. Com certeza, chega onde a gente quiser. A gente não se limita. A gente só para quando a gente quer parar, Pedro. Bom, eu sei que vocês tiveram ontem uma palestra que falou de automação, então eu trouxe para vocês uma linha do tempo para poder mostrar para vocês como é que funciona essa transformação das revoluções industriais que foram faladas ontem. Então, não vou perder muito tempo aqui falando para vocês, mas, em linhas gerais, eu vou encaminhar depois essa apresentação para vocês, para que vocês possam acessar, inclusive, todos os meus slides têm um ovo de Páscoa, né? Um QR Code que te dá a possibilidade de você ir conhecer um pouco mais do tema. Então, a gente tem aqui, de cara, a criação da máquina a vapor, entre 1760 e 1840, foi essa fase da Revolução Industrial. Eletricidade, de 1860 a 1945, semicondutores, 1950 a 2000, de 2000 a 2017, prestem atenção nesse período, 2000 a 2017, a gente teve o período da indústria 4.0. Ou seja, a gente está falando hoje, inclusive no Brasil, de um período da Revolução Industrial chamada Indústria 4.0, que ele já praticamente encerrou no mundo. Por quê? Porque além de 2017, a gente já não fala mais de Indústria 4.0. A gente fala da Sociedade 5.0, onde as pessoas vão ser o foco dos sistemas. Então, os sistemas eles não vão ser mais voltados para cuidar de máquinas, não vão ser mais só sistemas integrados de automação e TI, mas sim tudo isso integrado para favorecer e alavancar a sociedade. Então, aqui eu tenho 2 QR Codes para vocês poderem ver a 4ª Revolução Industrial e o que a gente chama de Sociedade 5.0. Ok? Como vocês já viram isso ontem, eu não vou me estender muito aqui. O que a gente precisa saber da indústria 4.0 para continuar o nosso papo aqui, né? Os fundamentos básicos dessa indústria são modelos neurais, inteligência artificial, big data, machine learning, nuvem e dispositivos móveis. Legal, Cleison, você falou um monte de coisa, mas o que vem a ser tudo isso? Que coisas são essas aí que você está falando? Basicamente, gente, a gente está falando o seguinte, que as informações, elas precisam ser disponibilizadas a tempo e a hora onde a gente precisar, tá? E mais, decisões simples de máquinas ou complexas, mas que sejam decisões já previamente mapeadas,
elas serão conduzidas pelas próprias máquinas. E o ser humano não precisará entrar para resolver rotinas. As rotinas serão conduzidas pelos equipamentos. Então, isso vocês viram muito bem ontem, viram profundamente na palestra do Alain, e eu só preciso dizer para vocês aqui o seguinte, olha, hoje, quando a gente enxerga que as máquinas são capazes de trabalhar a partir de modelos neurais, ou seja, elas conseguem interpretar soluções e passam a tomar a decisão, significa que eu não preciso mais operar essa máquina. Essa máquina já passa a ser operada sozinha, né? A partir do momento que eu tenho informações concentradas em grandes bancos de dados, e isso é o nome Big Data, são o quê? São grandes bancos de dados que vão estar localizados em algum lugar no mundo e que vão conter as informações do meu processo, seja qual for o meu processo, e aí eu não estou falando de indústria, estou falando de direito, estou falando de medicina, estou falando de farmácia, estou falando de alimentação, não necessariamente da indústria. Então, a partir do momento que esses dados estão disponíveis no mundo, em algum lugar, as máquinas podem começar a ter condição de criar métodos práticos e mais assertivos para reduzir desperdícios e maximizar produções. Então, significa que a gente vai ter, por consequência disso, redução do custo e aumento de produção. E quando a gente fala, lógico, né, nuvem e dispositivos móveis, isso está na mão de vocês. Hoje, vocês têm smartphone. Hoje, vocês já conseguem até conversar com o smartphone, mas não humano com humano. Você já consegue conversar com o robô lá do outro lado. O smartphone, hoje, ele já está ligado a uma plataforma de dados na nuvem que funciona integrada a uma machine learning, uma maquininha que está lá respondendo às suas perguntas. Então, você consegue, através do uso desses dados e da programação de máquina, você consegue começar a conversar com um robô. E você nem sabe, que muitas das vezes, que é um robô que está te atendendo, né? Hoje, quando você liga lá para uma central para pedir um apoio, um auxílio, primeira coisa que eles falam, usa o nosso WhatsApp. Na hora que você vai para o WhatsApp, ou você vai para o Telegram da empresa, na verdade, você está sendo conduzido a conversar com um robô. A pessoa virtual que vai te atender ali não é uma pessoa física. Não tem ninguém lá para te atender. E aí a gente pode falar de vários exemplos de inteligência artificial voltada para esse tipo de coisa. Por exemplo, a Bia, que é a secretária lá do Bradesco. Por exemplo, a Volkswagen já tem robôs para ensinar o uso de um automóvel que eles fabricam. Então, assim, você tem, hoje, várias possibilidades já na indústria, em geral, com esse funcionamento através de machine learning, através de big data, através de informações na nuvem e disponíveis aonde a gente precisa, né? Até aí, gente. Alguma coisa? Alguma pergunta? Vou andando, hein? Tá tranquilo? Não, professor, tá isso tranquilo. Vocês viram Pode seguir em ontem. frente. Beleza. Então, qualquer coisa, pede para eu pisar no freio que eu paro. Boa noite, Carlos. Tranquilo, por enquanto, tranquilo. Beleza, ótimo. Então, gente, olha que coisa legal. Professor, boa noite. Opa, boa noite. Quem fala? Boa noite. É Dário. Eu vou selecionar aqui se houver algum questionamento por final, tá? Que aí eu acho que fica mais fácil o entendimento. Para mim tá ótimo, Dário. Para mim tá Valeu, bacana. obrigado. A gente pode tocar assim, mas se quiser, ele pode me interromper também a qualquer momento, que a gente para. A gente tem tempo para fazer, tá? Tá bem Perfeito, tranquilo perfeito. nossa palestra. Obrigado, Dário. Obrigado pelo apoio. Então, gente, eu queria trazer para vocês 10 passos básicos para a gente poder
implantar a indústria 4.0. E aí a gente está falando de implantar a indústria 4.0 aonde? Em qualquer organização, qualquer que seja a organização. Mas aqui a gente está falando de uma empresa, tá? Então, o primeiro e mais significativo passo para poder implantar uma indústria 4.0 é a gente mexer na cabeça da organização. E quando eu falo aqui a liderança da empresa, eu falo o seguinte, que a organização, ela obedece o seu líder. Então, não adianta querer achar que uma área, como a área de automação ou a área de TI, vai ser capaz de comprar um sistema e implantar uma transformação digital dentro de uma organização, porque isso não vai acontecer. Na verdade, para isso acontecer, a gente precisa que a organização queira mudar esse comportamento. A gente precisa que a organização deseje ter uma transformação de comportamento. A gente não implanta a indústria 4.0 na automação, a gente não implanta a indústria 4.0 na TI, a gente implanta a indústria 4.0 nas pessoas, no comportamento das pessoas. Tá? E como é que eu faço para mudar o comportamento das pessoas sem mudar o comportamento da liderança da empresa? Eu não consigo fazer isso, eu preciso fazer essa transformação. Então, quando a gente fala que esse é o primeiro passo e é o mais delicado... Uma mudança de mentalidade. Isso, é uma mudança de mentalidade só não, é uma mudança de comportamento. Não basta simplesmente eu mudar a forma como eu penso, mas eu não mudo o meu comportamento. Ou seja, não adianta eu achar que a cidade tem que ficar limpa, mas eu continuo jogando papel no chão. Eu preciso ajudar a manter isso limpo. É preciso que houve uma mudança da organização da empresa. É preciso que mude o mindset de liderança das empresas. Sim, correto. É isso mesmo. Na verdade, eu preciso, mas para quê? Para que essa liderança ela seja capaz de suportar a mudança do comportamento de toda a organização, e não somente dela. Não adianta também mudar só a cabeça do líder da organização. Eu preciso fazer com que as pessoas acreditem nisso, eu preciso fazer com que as pessoas comprem essa mudança e que elas introduzam essa mudança nas suas rotinas de trabalho. Porque senão a gente não consegue avançar com a indústria 4.0. Ou seja, de todos os passos que a gente tem na transformação para a indústria 4.0, para implantar ela, a mais difícil é justamente a primeira. É a gente interpretar e entender o que aquela organização deseja implantar da indústria 4.0. Por quê? Porque, na verdade, os outros 9 itens da indústria 4.0, eles não necessariamente precisam estar todos cobertos nessa implantação. Porque se eu tiver a mudança do comportamento e eu conseguir implantar parte dessa transformação aqui, desses itens, eu consigo ter a indústria 4.0 sem necessariamente ter todos os outros 9. Tá? Então, assim, ter sistemas virtuais de simulação computacional é importante? Por quê? Porque isso me traz vantagem competitiva. Eu consigo fazer simulações antes de fazer o produto físico. Então, eu consigo simular virtualmente um produto, um processo, antes de efetivamente fazer uma mudança. Ter as informações na nuvem é importante? Por quê? Porque se o meu servidor na minha empresa pegar fogo, por exemplo, que a gente não está livre disso, eu não perco as minhas informações. Por quê? Porque quando a gente fala de cloud computing, a gente fala de grandes empresas que detêm armazenamento de informações que a gente paga para fazer isso, tá? E que esses servidores não estão todos concentrados num único lugar. Você tem em vários lugares do mundo a mesma informação redundante em lugares diferentes no mundo. Para quê? Se você tiver uma falha
num servidor, você consiga suportar com outro servidor e você não perde a informação. Tá? Real time de informações. É isso que vocês querem. Vocês querem, na verdade, abrir aí o celular e saber o que está acontecendo agora. Como é que estão... qual é a última notícia? Essa notícia é de agora? É desse minuto? Então, é assim, é ter informação no tempo onde a informação ocorre. Então, por exemplo, se eu sou um vendedor e eu puxo um smartphone para executar uma venda para o meu cliente, eu tenho que saber se eu tenho produto em estoque para poder entregar esse produto. Por exemplo. Então, eu não posso vender algo que eu não tenho. Então, para isso, eu preciso que as informações estejam atualizadas o tempo todo. Se eu sou o único vendedor da minha empresa, isso é fácil. Agora, imagina se eu tenho 5.000 vendedores na rua espalhados e o estoque é único. Então, eu tenho que ter um controle disso e um acesso rápido nessa informação. Sistemas cyberfísicos, que são basicamente os sistemas integrados de informática e a parte de, vamos chamar assim, os equipamentos de informática. Né? Eu ter esses sistemas concentrados dedicados para aquela organização. Mas eu vou ter os bancos de dados ali? Não, eu vou ter os bancos de dados ali e na nuvem. Tá? Então, para quê? Para eu tornar fácil, inclusive, o acesso a essas informações, caso eu perca a nuvem por qualquer motivo. A gente sabe que a internet não é maravilhosa no Brasil, por exemplo. Né? Isso vai mudar um dia, mas você precisa trabalhar com a informação, então é importante que você tenha lá seus sistemas cyberfísicos. Modularidade de sistemas. O que é isso? Ontem foi falado aqui de MES, ERP e outros softwares que a gente tem na camada superior da automação. Todos esses softwares são importantes para todas as organizações? Não é bem verdade. Por quê? Nem todas as organizações precisam de todos esses sistemas. Mas algumas informações são necessárias para todas as organizações. Então, o que a gente precisa? Na verdade, precisa que os sistemas sejam modulares para que eu possa, dentro da minha organização, ir fazendo incremento e melhoria dos meus sistemas de gestão à medida que forem necessários. Para que eu não precise, por exemplo, comprar um ERP enorme. Vou falar aqui do fornecedor SAP, que é o maior fornecedor do mundo de sistemas ERP. Não é toda empresa que consegue botar um SAP. Por quê? Porque é muito caro. Então, eu tenho que ter condição de comprar alguns módulos de alguns sistemas e que eles sejam integráveis. Que eu não perca a oportunidade de trocar informação entre esses módulos. Então, eu vou aglutinando módulos à medida que eu for necessitando de avançar com a digitalização dos meus sistemas. Por exemplo, ter a gestão de manutenção, ter o meu RH, ter o meu controle de suprimento, o meu controle de matéria-prima, ter a minha gerência de projetos. Então, eu não preciso comprar um sistema com tudo isso integrado. Eu posso ir comprando sistemas modulares e ir agregando à medida que eu preciso. Sistema de Data Analytics e Big Data. Como eu falei, Big Data são informações de um grande banco de dados que toda organização gera um monte de informações, um monte de dados. Toda empresa gera um monte de dados. E esses dados, eles precisam ser trabalhados. Por quê? Porque através desses dados é que a gente consegue perceber se existe ou não oportunidades de melhorar os nossos processos, projetos ou serviços, a partir dos dados que eu tenho capturado. Mas como é que eu faço, Cleison, para poder fazer a análise desses dados? Olha, eu preciso ter, miseravelmente, um cientista de dados. Ou eu preciso ter um sistema de data analytics, para que possa fazer a análise dos meus dados e gerar as correlações
entre os meus dados, para saber aonde que estão as oportunidades do meu, para minha empresa, para minha organização. Então, é importante que eu não só gere e capture os meus dados, mas é muito importante que eu também seja capaz de analisar esses dados, para poder propor melhorias para a minha organização. Robótica atrelada aos cobots. Cobots são robôs colaborativos. O exemplo que eu falei para vocês, quando a gente liga para uma operadora que vai fazer um acesso lá via ou WhatsApp, ou Telegram, ou mesmo via computador, que você vai responder ali um chat, na verdade você está falando com o quê? Com um cobot, que é um robozinho colaborativo, que ele está fazendo ali o primeiro atendimento daquela empresa. Então, a área responsável por fazer o atendimento, a pessoa física só vai poder atender a sua ligação depois que o robozinho virtual fizer o primeiro filtro. Por quê? Porque as respostas são padronizadas. Então, você consegue fazer um filtro e, com isso, você reduz a carga de trabalho do ser humano. Você aumenta a carga de trabalho do robô virtual e reduz a carga de trabalho do ser humano. Aí vocês podem me falar, bom, quer dizer então que eu preciso de menos gente para poder atender as pessoas. É fato. Você vai ter menos gente para poder conversar com a gente. Você vai ter mais robozinhos que são muito mais eficientes, inclusive. Internet das coisas. Aqui eu fiz questão de chamar de internet das coisas industriais, mas existem, na verdade, duas categorias. Existe o IoT e existe o IIoT, que ou é a internet das coisas somente, ou ela é a internet das coisas industriais. O que vem a ser isso? Isso vem a ser os equipamentos que estão ligados à sua internet. Então, imagina que você possa ter na sua casa, por exemplo, um ar-condicionado ligado à internet, que você possa acionar pelo seu smartphone uma determinada temperatura, um determinado horário de chegada na sua residência, tudo pelo seu smartphone. Perdão. E quando você chega na sua residência, a temperatura já está adequada. Imagina que você tenha lá uma cafeteira ligada, que ela possa preparar o seu café, possa disponibilizar para você a informação de que, olha, você precisa repor o seu estoque de café ou coisa do tipo. Então, isso é a internet das coisas. Quando a gente fala de internet das coisas industriais, significa que as máquinas vão estar ligadas à internet, que provavelmente vai fazer com que a máquina comece a tomar decisão sozinha. Por exemplo, a máquina vai escolher entre provocar uma parada ou reduzir a carga para economizar energia elétrica. Quando a vazão está baixa. Quando a vazão aumenta, ela pode aumentar a velocidade, aumentar a carga e ela começa a integrar a tomada de decisão dela justamente com o acesso às informações de internet vindas dos sistemas de gerenciamento dessa organização. E, por último, mas não menos importante, a gente fala da realidade aumentada, que aqui eu só chamei de realidade aumentada, mas pode ser realidade aumentada, realidade mista ou realidade virtual. O que vem a ser isso? Vocês já tiveram a oportunidade de ver o famoso Pokémon GO, né? O joguinho lá que a gente usava no smartphone e tinha um monte de gente na rua caçando Pokémon, né? Que era justamente o quê? O uso da realidade aumentada, onde através da tela do smartphone a gente era capaz de perceber o bichinho ali na rua ou dentro de casa. E isso fazia com que a gente se divertisse, passasse algumas horas, inclusive sendo assaltado na rua por causa de estar dando mole lá na rua com o smartphone. Mas, enfim,
Isso já funciona dentro da indústria, tá, gente? Isso funciona, a gente tem a oportunidade de trabalhar com alguns manuais que são de realidade aumentada. E a gente consegue olhar para uma máquina fechada e entender o que está acontecendo ali dentro. Por quê? Através da realidade aumentada, eu posso ter, por exemplo, um videozinho, eu posso ter uma informação de temperatura, de pressão, posso ter, por exemplo, um contato com uma pessoa que conhece mais do que eu aquela máquina e ela fazer uma ligação para esse smartphone e eu trabalhar a informação através da realidade aumentada, nós dois termos a mesma informação, a mesma visão. Então, isso acelera, por exemplo, o treinamento, acelera a resposta para uma falha e, como vocês sabem, não interessa para a indústria máquina parada. Então, máquina funcionando significa dinheiro. Beleza? Então, vamos evoluir. Resumindo, tem um programa que se chama Algin, e é para a construção civil. Marcelo, tem, na verdade, alguns programas, tem alguns programas de realidade aumentada, realidade virtual e de realidade mista para a construção civil. Alguns deles você, inclusive, é capaz de acompanhar em tempo real qual é o percentual do teu desenvolvimento físico da obra. Então, isso é bem legal porque você não fica naquela loucura de ficar chutando um valor de, andou 10% a minha obra, andou 15%. Não, você consegue, através da realidade mista, né, enxergar exatamente qual é o percentual que evoluiu a tua construção. Isso é bem legal. A gente tem algumas informações. É isso aí. Você está falando é uma espécie de BIM. Só que acontece que o BIM, na verdade, você faz uma modelagem antes de construir. Isso que a gente está falando é durante o processo de construção. Então, durante o processo de construção, você já tem ali o acompanhamento do teu andamento da obra, né? É como se fossem os olhos dos teus fiscais da obra enxergando exatamente quanto que andou da tua obra. Bom, vamos evoluir aqui. Resumindo, Indústria 4.0. Indústria 4.0 é a combinação de sistemas automatizados, internet das coisas, modelagem de processos, algoritmos e big data, e mobilidade e disponibilidade de informações. Mas aí, eu fiz questão de destacar um ponto muito importante, que é o seguinte, olha, Indústria 4.0 não é transformação digital. Então, a gente costuma confundir esse conceito e boa parte disso é a forma como a gente recebe as informações. A gente costuma achar que, assim, no momento que eu tirei do papel, passei para o digital, eu automaticamente já entrei na Indústria 4.0. Não é verdade. Na verdade, para ser Indústria 4.0, eu tenho que ser capaz de fornecer novas soluções, novos processos, novos produtos, utilizando o conceito que a gente acabou de falar, de digitalização. Ou seja, a transformação digital está dentro da Indústria 4.0 e não o contrário. Para ser Indústria 4.0, eu preciso ter novo produto ou novo processo. Bom, agora vamos falar das tendências do mercado, né? E aí eu fiz questão de trazer para cá a construção civil, uma vez que eu estou lá no curso de engenharia civil. Então eu trouxe para cá a construção civil, que também é um tema que é bem interessante, porque todos nós precisamos da construção civil. Então, olha, a indústria da construção civil, ela é responsável por mais de 6% do PIB global. É um número bem interessante esse em termos de valores. Mas quando você olha a China, e aí eu faço questão de trazer aqui a Ásia para falar de indústria 4.0,
é importante a gente frisar que a Ásia está muito à frente nesse segmento. Opa, Anderson, eu mudei de slide. Mudei de slide, está aparecendo para mim de olho na tendência do mercado. Para vocês está aparecendo isso? Não, ainda está no Não, ainda não travou 4.0. aqui. Ainda está no Então, resumido. vou fazer... Que coisa! Deixa eu fazer uma coisa. Eu vou voltar. Só um minutinho. Vou parar e vou voltar com ela. Compartilhar, tela 2, compartilhar de novo. Você está no PowerPoint? É PowerPoint. Engraçado. Mas eu estou compartilhando a tela inteira. Agora foi. Beleza, ótimo. Agora vocês estão vendo? Vocês preferirem, eu deixo a Tânia. Não tem problema não. Tá bom. Beleza. Então, olha, eu gostaria de falar para vocês da Ásia. Né? Por quê? Porque a gente escuta muita notícia vindo da Europa e dos Estados Unidos. E uma coisa que a gente aprende quando vai para o lado da indústria 4.0, vai estudar tecnologia, a primeira coisa que a gente aprende é o seguinte, olha, embora Estados Unidos e Europa tenham tecnologia, quem manda nesse mercado é a China. Então, a gente precisa olhar para a China. E aí a gente olha que dado interessante, né? A China, ela já investiu muita grana em cidades pilotos. Então, ela fez a implantação de mais de 300 cidades piloto com projetos de cidades inteligentes. Estima-se que o tamanho do mercado de sistemas de construção inteligente na China valerá mais de 10,3 bilhões de dólares. E com uma taxa de crescimento anual superior a 30%. Ou seja, o impacto na construção civil vai ser extremamente grande por conta, principalmente, da tecnologia na China. E eu fiz questão de trazer para vocês, como vocês vão receber. A China evoluiu bastante na questão do mercado inteligência. Porque a China, no caso, desculpa interromper aqui, professor. A China... Certo. A palavra é toda sua, fique à vontade. Tranquilo, professor. A China, no caso, a China é um país muito, como é que eu posso dizer? É um país altamente dominante na tecnologia, ou seja, ela evoluiu bastante nas marcas inteligências, ou seja, a China tem cada produto, ou seja, que é coisa de outro mundo. Quem tem a oportunidade de ler artigos científicos, principalmente, se você for pesquisar hoje sobre qualquer tema, tá, Pedro? Se você for pesquisar sobre qualquer tema científico em meios de armazenamento de artigos acadêmicos, a China, para cada 20 trabalhos publicados, a China responde por 15, 16 trabalhos. Tá? Então, o investimento em educação é muito grande. E isso faz com que ela responda por todo esse avanço tecnológico que está acontecendo. Então, a gente estava falando aqui de Big Data, só para vocês terem noção, existe uma cidade sendo criada na China para se tornar o Big Data industrial do mundo. Então, eles estão pegaram uma cidade, reservaram um espaço, estão fazendo instalações de vários CPDs ali, vários data centers, com o objetivo de dominar as informações industriais do mundo inteiro, armazenar as informações de todas as empresas do mundo ali dentro. Então, eles não têm investimento em coisa pequena. Hoje, quando a gente escuta falar de smart carro, né? Quando a gente escuta falar aí, o carro está veículo autônomo, primeiro carro que vocês lembram qual é? Normalmente o pessoal lembra da Tesla. Pois é.
a Tesla já tem alguns concorrentes de peso na China. Então, eu deixo aqui o desafio para que vocês depois pesquisem a respeito, né? O Xpeng, por exemplo, é um dos maiores fabricantes de veículos inteligentes e que são veículos autônomos. Ele é um dos principais concorrentes da Tesla, né? Então, assim, esse mercado ele é muito competitivo na China e a Tesla está lá na China também concorrendo, tá? Legal. Outro detalhe importante que eu deixo aqui para vocês, para não falar somente dos chineses, eu deixei aqui um QR Code para que vocês possam ver a cidade proposta pela Toyota. Como vocês sabem, a Toyota foi revolucionária no segmento industrial, com a criação do modelo Toyota de transformação, né? Onde lá a criação lá desde o tear até o automóvel fez com que a Toyota virasse a maior empresa de automóveis do mundo até a Tesla superar em valores absolutos aí a Toyota. Mas a Toyota se debruçou em cima das cidades inteligentes e criou o seu próprio modelo. A partir de 2020, ela iniciou o processo de construção dessa cidade. E eu sugiro que depois vocês deem uma olhada, porque a Toyota não está brincando no objetivo de tornar as cidades realmente inteligentes e já dentro do conceito de sociedade 5.0, não mais falando de indústria 4.0. Então, é totalmente já alinhado com o novo modelo de revolução, vamos dizer assim. Mudou o slide para vocês? Positivo. Positivo. Beleza. Então, gente, vamos falar um pouco mais da construção civil. E aí, quando a gente fala de indústria 4.0 dentro da construção civil, eu fui buscar no Fórum Econômico Mundial algumas informações para poder trazer aqui para vocês. Então, tem aí as 10 tecnologias disruptivas na construção civil e parte dessas tecnologias a gente já tem aqui no Brasil e já está usando. Então, foi falado aí pelo chat do BIM. O BIM está aqui, ó. O BIM é uma das 10. É o sistema de modelagem da construção. Mas você tem, por exemplo, a pré-fabricação e construção modelar. Você tem materiais avançados para construção civil, o uso de materiais mais interessantes, inclusive ambientalmente corretos. Impressão em 3D para construção, ou seja, imprimir uma casa ao invés de construir uma casa. Inclusive, a tecnologia, quando foi criada, uma casa custava $20 mil. Hoje já está abaixo de $4 mil a construção dessa casa, dessa mesma casa. Então, isso torna o processo muito mais simples e, com certeza, com muito menos mão de obra. Construção autônoma. Imagina só as máquinas inteligentes ligadas aos sistemas da indústria 4.0 lá, tomando a decisão do como construir e reproduzindo aquilo que foi simulado lá no BIM, né? Reproduzindo o modelo de construção. Acompanhamento e monitoramento por drones. Já existe no Brasil algumas empresas que fazem monitoramento, inspeção e, inclusive, propõem técnicas de manutenção através do uso de drone, não só do drone para identificação, mas associado ao LIAR, por exemplo, ou LIAR, que é para escaneamento em fotogrametria, que é você poder fazer o escaneamento de áreas, vou simplificar o nome, né? Usando a topografia, né? Fazer a topografia utilizando um escaneamento com drone
onde você, por exemplo, consegue remover virtualmente toda a vegetação de uma determinada área. E você sabe exatamente qual é o terreno que você vai encontrar, porque o drone fez o escaneamento a laser. O uso, né, mais uma vez, de dados da construção, o famoso Big Data lá, realidade aumentada e realidade virtual, né, para poder treinar pessoas, para poder mostrar como vai ficar uma construção e para poder interagir durante a obra também. Sistemas de monitoramento conectados por wireless, ou seja, sem fio, como o próprio caso do drone, como a gente falou aqui do monitoramento de avanço da obra, da construção, e informações colaborativas e em tempo real. Então, esse é o cenário das tecnologias na construção civil. Só que olha que interessante, se a gente está falando que as máquinas vão ser as principais responsáveis por executar as obras, executar os processos, o que vai acontecer com o mercado de trabalho? Como é que as pessoas vão ocupar o mercado de trabalho? E lembra que esse mercado de trabalho ele é responsável por mais de 6% do PIB mundial. Então, significa o seguinte, que a mão de obra terá que ser mais especializada. Ela vai precisar ter mais treinamento, ela vai precisar ficar mais antenada, e a gente sabe que a construção civil, tirando a engenharia, né, tirando ali os técnicos de edificação, a gente sabe que ela é conhecida por ter a mão de obra menos qualificada. Vocês sabem disso. Então, assim, a partir do momento que você tem pessoas um pouco melhor qualificadas, elas viram técnicos, elas viram engenheiros e elas começam a exercer funções de liderança dentro dessas equipes. Mas como é que vai ser quando você tiver um monte de máquina substituindo essa mão de obra? O que vai acontecer com o emprego dessas pessoas? Como é que essas pessoas vão lidar com isso? Então, eu vou apresentar para vocês agora as habilidades do profissional do futuro. Quais são as habilidades do profissional do futuro? Em primeiro lugar, mudou o slide de vocês? Não mudou o slide, não. Pois é. Que coisa. Vou interromper e vou botar de novo. Cleiton, esses prédios inteligentes dessa construção civil, né? Essas construções, esses prédios verdes sustentáveis, que tem todo um controle de elevador, de controle de água, de iluminação, isso aí pode ser considerado uma indústria 4.0 ou não? Não, na verdade, eles são considerados prédios inteligentes. É o mesmo caso do carro inteligente, é o mesmo caso da TV inteligente. Eles são dispositivos que são agregados a uma transformação digital. Mas eles não são considerados indústria 4.0. Por quê? Para ser indústria 4.0, eu preciso gerar um novo produto ou serviço. Entendi. Entendeu? Então, assim, eles estão dentro da transformação digital, mas não são um novo produto e não são um novo serviço. Então, não é considerado indústria 4.0. Ok. Bom, dentro das principais habilidades do profissional do futuro, a gente tem que ter em mente o seguinte: lifelong learning, ou seja, estudar a vida toda. Não é estudar até o final da faculdade, não é estudar até o final do curso técnico, não é terminar o curso de inglês, e sim continuar estudando sobre vários assuntos, sobre várias técnicas, sobre vários propósitos. E assim, se as máquinas vão fazer as atividades que são rotineiras, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer resolução de problemas complexos, a gente vai ter que ter pensamento crítico, a gente vai precisar ser criativo, a gente vai precisar saber liderar e gerir pessoas, a gente vai precisar trabalhar em equipe, a gente vai ter que saber lidar com inteligência emocional, a gente vai ter que ter capacidade de julgamento e de tomada de decisão, a gente vai ter que ter orientação e
condição de executar serviços de orientação, a gente vai ter que ser capaz de negociar e a gente vai ter que ter flexibilidade. Deixa eu tentar entender aqui o que o Samuel me perguntou, só um minutinho. Será que o futuro irá ter emprego para quase 8 bilhões de pessoas que há? Ou será que uma solução para o futuro seria um controle de natalidade mundial? Samuel, fica tranquilo. 8 milhões já está difícil de alimentar. O problema não vai ser nem emprego, a gente não vai ter a comida mesmo. Tá? Então, assim, o controle de natalidade ele seria interessante, seria uma técnica interessante, porém, como ela não é praticada, a gente vai ter outros problemas antes do emprego. Antes da questão do emprego, a gente vai ter o problema de não ter fornecimento de alimento mesmo no mundo. Bem, a China já faz isso. O controle, sim. E a questão do alimento, eles também sabem que é um problema, por isso que eles estão investindo no Brasil, justamente para poder ter acesso a alimento, para alimentar a população deles. Bom, o que eu queria falar com vocês? Viram aqui que eu não falei que tem que saber curso de inglês, que você tem que saber automação, que você tem que saber informática? Na verdade, essas coisas elas passam a ser disciplinas obrigatórias. Elas são disciplinas da sua formação acadêmica tradicional. Mas quem falou que essa formação acadêmica tradicional ela vai continuar existindo? Ela provavelmente vai acabar. Provavelmente daqui a algum tempo a gente vai ser pessoas com habilidades profissionais e que não necessariamente terá ali as formações tradicionais. Isso também eu não inventei, eu peguei lá do Fórum Econômico Mundial. Bom, por fim, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta. Por enquanto está tranquilo, professor. Que bom, porque a gente acabou. Se vocês não têm nenhuma pergunta, eu fico muito feliz. Se vocês tivessem alguma pergunta, eu ia ficar muito mais feliz. Não, professor, está tranquilo por enquanto. A honra Professor, boa noite. Nossa. Boa noite, quem fala? Dário. Ô, Dário, fala aí, tudo bem? Beleza? Como eu havia lhe dito, né, eu deixei para o final o questionamento, né, para a gente ter um espaço melhor para, se for preciso, até se prolongar na resposta ou até mesmo talvez Sim, claro. Discutir o assunto ou pensar de que maneira, né, ver diante da pergunta que eu vou fazer. Como nós podemos enxergar o divisor de águas em relação a essa transição, né? Como o senhor havia colocado lá no início, podemos entender que em 2017 nós já tínhamos terminado o período, vamos usar esse termo assim, do 4.0. Né, e que nós já estaríamos entrando em um outro processo, né? O senhor usou a palavra, agora me desculpa, usando Na verdade, a gente entrou numa nova revolução industrial. Obrigado, essa é a palavra, obrigado. Então, assim, e como é que a gente consegue, porque hoje o mundo e a tecnologia, ela vem avançando, isso está sendo muito claro para todos nós, quem viveu um pouquinho no passado aí, consegue ver que essa evolução ela está cada vez maior e mais rápida. Então, existe algum momento, porque a transição ela vai acontecer de alguma forma, mas ela tem um marco, essa transição, ela tem aquele divisor exato de águas, ou isso vai acontecendo, assim como o senhor encerrou agora a sua apresentação, que isso vai acontecer também gradativamente, que hoje, como o senhor também colocou, hoje o ensino superior, né, a graduação, né, isso tudo daqui a um tempo, não seria talvez exatamente essa colocação, mas vai se tornar obsoleto, porque, na verdade, assim como lá no passado, as pessoas, dentro da sua própria natureza, ia desenvolvendo as ideias, ia se desenvolvendo através do trabalho braçal, ia construindo, ia fazendo, então vamos chegar num tempo que nós vamos avançar mais uma vez, e esse divisor, ele cada vez que vem, ele é notório, ou quando nós virmos, nós já estamos dentro dele?
Na verdade, você não vai mais viver, não vai ter mais a mudança de chave, se é isso que você quer saber. Por quê? O que acontecia na antiguidade, Dário? A gente não tinha uma comunicação fluida para todos os povos. A gente tinha uma comunicação fluida para cada comunidade. Então, você fazia com que tivesse o desenvolvimento de alguns povos, mas o globo inteiro não era influenciado por aquela mudança. Ele só era influenciado quando aquele povo chegava a participar daquela distribuição de informação. Hoje, quando acontece alguma coisa no mundo, todo mundo fica sabendo. Por quê? Porque hoje a gente tem a informação fluida na nossa mão. Então, não quer dizer que por ter a informação, que a gente vai ter toda a tecnologia e todo o domínio e toda a educação para poder lidar com a transformação. Então, quando a gente fala, por exemplo, de tecnologia, e eu fiz questão de trazer a China aqui para vocês, por quê? Porque o Brasil desenvolve muito pouca tecnologia no ramo industrial. O Brasil desenvolve muita tecnologia no ramo agrícola, na parte de prospecção de petróleo e em algumas outras cadeiras da ciência, efetivamente. Mas, quando você fala de tecnologia digital, o Brasil produz muito pouca coisa. Ok. O que significa isso? Significa que 50% da população mundial hoje não tem acesso à internet. 50% da população não tem acesso à internet. Isso que vocês estão fazendo hoje, de estar aqui comigo numa palestra, não acontece em todo lugar do mundo. O que vai acontecer? Esse lugar do mundo que não tem acesso a isso vai demorar mais tempo para evoluir. Só que quando ele chegar a ter a internet, a gente já vai estar provavelmente voando em carro, né? Então, a transformação ela não vai ser clara para todo mundo. Ela vai acontecer em alguns lugares, a gente vai saber que ela já aconteceu e a gente vai ficar correndo atrás por não ter tecnologia e nem educação para suportar toda essa transformação. Quando eu falei para vocês aqui que, por exemplo, o modelo universitário, daqui a algum tempo ele vai deixar de ser necessário, cara, não vai ser daqui a 5 anos. No Brasil, por exemplo, não vai ser. Vai levar muito mais tempo. Agora, talvez, em modelos como, por exemplo, na Alemanha hoje, eles estão muito mais valorizando o curso técnico do que uma formação universitária. Então, assim, depende do aonde vai ser. Quer dizer que o mundo todo vai? Não. Quer dizer que alguns povos vão, como sempre foi a evolução da nossa civilização, alguns povos vão chegar lá e outros vão vir a reboque. Então, a gente tem no Brasil determinadas empresas que vão ter, sim, a indústria 4.0 implantada. Agora, o Brasil inteiro vai ter? Não. Quer dizer que a gente não está na era da indústria 4.0? Não, não é verdade. Por quê? Porque quando a gente fala lá, por exemplo, que sociedade 5.0 é onde a gente está, o que vem a ser a sociedade 5.0? É você trabalhar perto de casa ou em casa, é você ter acesso à internet, você ter qualidade de vida, ter condição de se cuidar, de ter ali o seu trabalho intelectual, produtivo, porém sem a necessidade do deslocamento de 2 horas para ir, 2 horas para voltar, sem ter necessidade do trânsito. Então, assim, a sociedade 5.0 é a integração do indivíduo no trabalho e na sociedade. Então, quer dizer que toda a sociedade vai conseguir chegar lá? Provavelmente não, mas parte da sociedade vai chegar. Então, assim, eu tenho que estar preparado? Tem. Por quê? Aonde você vai estar nessa sociedade? Você vai estar lá na indústria 1.0, na 2.0, na 5.0. Isso vai depender do quão inserido em cada segmento ou em cada lugar da sociedade você vai estar. Não tem jeito.
Então, assim, na verdade, né, sabedoria não ocupa espaço, né? Nós temos que, como o senhor disse lá no início, não parar nunca, né? Quanto mais adquirirmos conhecimento, melhor é para o desenvolvimento não só nosso, né, mas sim do sistema, né? Porque ele acompanha e também Exatamente. depende da ideia do homem, muitas das vezes, para implantar o projeto. Exatamente isso. Na verdade, assim, o homem vai estar inserido no trabalho. O homem vai estar inserido no trabalho. A questão é, qual é o trabalho que você vai estar fazendo? Aí eu tenho uma pergunta para fazer para vocês que estão aqui me acompanhando ainda. O teu trabalho vai continuar existindo daqui a 10 anos? Procure analisar isso. Procure saber se não existe uma máquina fazendo o seu trabalho. Porque pode ser que já exista, né? Lembro que quando eu era criança, existia curso de datilografia. Algumas pessoas da minha idade fizeram curso de datilografia. Hoje em dia, já não existe mais. Eu tive a oportunidade de usar um telefone numa central telefônica porque não tinha telefone em casa. Hoje todo mundo tem um telefone no bolso. Então, assim, está disponível para todo mundo? Não. Mas, para algumas pessoas vai estar e para outras, infelizmente, não vai estar. Então, assim, a gente tem que estar... Se você quer estar inserido nesse mercado, você vai precisar se desenvolver, não tem jeito. Ou você vai ser expurgado dele. O exemplo perfeito que o senhor deu, tá? Da máquina de escrever, realmente. Esse curso existia no passado e hoje, com muita facilidade, você nem se exige mais isso Nem usa para mais. enquadrar dentro de um perfil para um emprego, né? Porque as pessoas têm tanto acesso a esse tipo de controle porque virou natural para ela, né? Exatamente Mas isso. obrigado, professor, pela sua resposta, viu? Eu te Cleison, agradeço. Professor, Fala, seu Cleison, Gerson. Gerson. E aí, tudo bem? Bom, antes Vamos lá. de tudo, antes de fazer uma pergunta até retórica, né? Queria mais era acolher a tua opinião. Mas antes eu quero te felicitar aí pela belíssima explanação, como sempre, brilhante como sempre, Agradeço muito. pedagógico, didático como sempre, né? Show de bola. E tendo uma horinha só para se manifestar, conseguiu fazer uma condensação aí maravilhosa aí do estado da arte da 4.0, já apontando para 5.0. Mas o que eu queria, e é só uma pergunta retórica mesmo, porque eu sei que não se tem uma resposta para isso, mas eu queria ouvir tua opinião. As duas primeiras revoluções industriais e depois essa intermediária que acontece nos polos mais avançados do século XX, que a gente chamou aí de revolução do conhecimento. Mas na verdade... Transistores, computador... Isso, que a gente ficou sem um bom nome, e eu diria que ainda é a segunda revolução industrial, elas não trouxeram, muito pelo contrário, elas trouxeram espaço, campo de trabalho, postos de trabalho. Então, quando as indústrias se implantam na Europa, efetivamente o povo que sai do campo para as indústrias são surpreendidos, são aquinhoados com muito mais trabalho, com muito mais ocupação. O que a gente vê agora é o contrário. Na medida em que as indústrias se automatizam, são pilotadas por inteligências artificiais, enfim, todo esse conjunto de elementos novos que a tecnologia está trazendo, os postos desaparecem. E aí eu vou me reportar a um autor aí, um autor judeu que está na moda, Yuval Harari. Ele diz que nós teremos no futuro um contingente de desnecessários, mesmo que com formações convencionais ditas muito positivas e até não convencionais. E aí a gente vê o esforço, você falou na China, eu tenho um grande apreço pela República Comunista da China, a gente vê a China preocupada não somente com a questão tecnológica, mas também ela pode fazer isso, porque é um regime ditatorial, com alguns aspectos de política social, de como acondicionar esse povo que vai ficar, de uma certa forma, sem ocupação, dentro de um mesmo espaço, sem que isso crie comoções sociais fortes. Então, a pergunta é uma pergunta retórica, mas te ouvir é sempre muito, muito importante e é uma opinião sempre que eu respeito muito. Como é que você vê isso? Quer dizer,
como é que você vê essa relação de postos de trabalho e de ocupação dentro dessa perspectiva da 4.0 e da sociedade 5.0? Só para não me alongar muito, em 1800 e vovô criança, o Karl Marx divisava isso e dizia que que o progresso libertaria o homem da era das necessidades para a era da liberdade. Então, os homens teriam tempo para o teatro, para as artes. E a gente viu depois que, né, o George Orwell, no 1984, mostra que não foi para isso, não, que era para ser escravo. Né? Aliás, a palavra robô significa isso, escravo, né? Então, era para ser escravo. Como é que você vê isso? Como é que você pensa isso? Eu sei que não é uma opinião definitiva, porque ninguém a tem. Claro. Né? Até agora ninguém a tem. Mas como é que a tua opinião, como é que você vê isso? Gerson, excelente a pergunta, e eu tenho para te falar o seguinte. Isso já está sendo debatido, na verdade, pelos principais formadores de opinião que lidam com a transformação digital e que lidam com a indústria 4.0. Chega a se falar da necessidade de criação de um fundo para auxiliar essa turma que não vai estar capacitada a sobreviver. E é efetivamente isso. É auxiliar a sobreviver, não é auxiliar a incorporar no mercado de trabalho. Porque eles entendem que vai ter a necessidade, até botou aqui, o Vitor escreveu, renda mínima. É isso mesmo. Criação de um modelo de renda mínima para auxiliar e suportar essa população, porque não vai ser uma população pequena e, principalmente, será uma população mais idosa. Por quê? Porque a gente sabe que é natural que eu estou com 52 anos, é natural que eu tenha mais dificuldade em mexer com tecnologia do que minha filha, que tem 17. É muito natural isso. Por quê? Porque ela nasceu com a tecnologia na mão. Eu tive que ver a criação da tecnologia. Então, assim, é natural que eu tenha mais dificuldade. E, assim, as pessoas que são mais velhas, elas vão ter dificuldade de lidar com as novas tecnologias. Se os postos de trabalho serão cada vez mais automatizados e robotizados, vai chegar um ponto que nem eu vejo, quando eu vou num banco, num caixa eletrônico, eu vejo algumas pessoas com medo de botar a mão na tela para poder sacar dinheiro, porque a pessoa tem medo. Uma pessoa mais idosa, ela chega ali naquele terminal e fala assim, bom, não tem ninguém para perguntar como é que eu faço para pegar meu dinheiro daqui de dentro. E isso é natural. Então, assim, a gente precisa, na verdade, como sociedade, estar atento a essa necessidade. A gente acabou de ver acontecer com a pandemia, não foi uma fissura, abriu um grande cânion enorme nas classes sociais por conta da pandemia. Por quê? Porque quem trabalha num trabalho mais intelectual, como o meu, por exemplo, eu consigo trabalhar na fábrica. Eu sou engenheiro de automação, eu trabalho na fábrica dentro de casa. Dentro da minha casa, eu acesso a indústria, faço o que eu quiser com a fábrica. Posso, inclusive, desligar a fábrica da minha casa. Mas existe um monte de gente que não lida com o computador no dia a dia no trabalho. E aí, como é que essa pessoa faz para sobreviver? Como é que ela faz para se isolar? Como é que ela faz para botar a comida dentro de casa? Não tem jeito. Assim, vai existir essa lacuna. E quanto mais máquinas estiverem fazendo os trabalhos que hoje são feitos por essas pessoas, mais difícil vai ser para essas pessoas poderem se enquadrar e entrar no mercado de trabalho. Bom, diante desse fato, existe um dos segmentos que se fala muito em desenvolvimento humano e intelectual, que é nas artes. Por isso que quando se fala das principais matérias de desenvolvimento tecnológico, e a tecnologia está nas artes também, se fala do STEM, que é o quê? A introdução da matemática, ciência, engenharia, e artes no desenvolvimento social. Então, assim, lógico, não vai todo mundo viver de arte, não vai ser todo mundo malabarista,
mas você vai ter músico, você vai ter pintor, você vai ter poeta, porque a sociedade robotizada vai precisar de cultura. E a gente tem que ter gente olhando para isso. Então, assim, uma excelente pergunta, não tem resposta simples, e a gente vai ter que estar ligado em como trazer para reduzir esse distanciamento que está cada vez mais rápido e maior entre as classes sociais. Acho que o Anderson tinha levantado a mão aqui. Anderson, você me perdoa se eu te deixei aí no plantão. Pode falar. Professor, eu coloquei a pergunta no chat aí, mas eu vou fazer por áudio. O Brasil está no meio de um projeto, de um lançamento de um cabo de fibra ótica que vai ligar o Brasil e a Europa. Hoje a nossa comunicação passa pela América, pelos Estados Unidos. Vai permitir trafegar aí 72 terabytes por segundo de dados. Isso não vai ter um impacto muito grande no Brasil ou essa dependência tecnológica vai continuar limitando o avanço? A gente não vai enxergar isso. Olha só, olha o que você está me falando. Eu vou conseguir transitar dados mais rapidamente. Você está falando do cabo. O Elon Musk está fazendo um cinturão de satélites em volta do mundo. Botando satélites, vai ter cerca de 8.000 satélites rodando em volta do planeta Terra para distribuir internet para lugares inacessíveis e que não precisa de cabo. E, detalhe, vai concorrer com o preço da internet que hoje é ofertada para a gente. Só que isso é o trânsito de dados. Isso não é o desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento tecnológico é pesquisa aplicada. Então, a gente tem que ter faculdade, pesquisa, incentivo à pesquisa para poder desenvolver tecnologia. Porque se a gente não tiver essas coisas, não adianta eu ter uma internet de altíssima velocidade, ter o 5G implantado aqui no Brasil, se eu não tenho gente desenvolvendo dispositivos para usar essa tecnologia. Por quê? Quem desenvolve isso hoje é a China, Seul, basicamente, Coreia do Sul, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra. Mas, se a gente não entrar nessa, significa que a gente vai ter problema. Por quê? Vou dar o exemplo de onde a gente é fera. A gente é fera na produção de alimento. A gente dá banho no mundo inteiro aí na Embrapa, por conta da pesquisa da Embrapa. Só que tem um detalhe, a gente é o maior produtor de soja do mundo e as máquinas colheitadeiras todas são operadas por tecnologia por satélite hoje. Então, assim, ao invés de ter um operador para cada máquina para coletar soja, eu tenho todas as máquinas coletando soja com um operador somente olhando. Então, adianta ter velocidade de internet? Adianta para isso, para auxiliar isso. Só que, assim, o emprego, que é o importante da gente gerar emprego, para a gente gerar emprego, a gente tem que ter pesquisa, educação, indústria, porque, assim, nem no campo o homem está conseguindo mais trabalhar sem tecnologia. Ordenhadeira, por exemplo, lá para coletar leite lá das vacas, é eletrônica. Então, você precisa de um funcionário para ligar as tetinhas das vacas e o resto a máquina faz tudo. Então, assim, a gente tem que estar ligado em relação a isso. E para esse desenvolvimento acontecer, efetivamente, tem que desenvolver tecnologia. E por isso também nosso alimento é mais caro, né? Quanto mais tecnológico vai ficando também. Quanto mais tecnológico também o agronegócio vai ficando, o alimento vai ficando mais caro. Né? Mais caro, não tenha dúvida. Com certeza, é isso que vai acontecer também. Que alguém disse aí que vai ficar mais barato, eu não sei, né? A gente vai ver na indústria civil. Mais barato é difícil. Especializado de mais alto nível, você precisa, né? Sem dúvida. Fato. Né? Mas assim, é fato que a produção em escala barateia preço. Produção em escala barateia preço. E como queridos, diz a Marta Gabriel, ela disse: se você não quer ser substituído por um robô, não seja um robô. Ou seja, né, a gente tem que se preparar intelectualmente, né? Exatamente. E por isso até eu trouxe essa frase aqui para a gente poder refletir, que é de um homem de tecnologia, que é o dono lá da Amazon, dentre outras empresas. Então, é isso aí, ó. Trabalhe duro, divirta-se e faça a sua história. Porque não tem outro jeito.
A gente precisa estar atento à nossa vida também, ao nosso redor, né? Não basta só trabalhar duro e esquecer da família. Não basta só trabalhar duro e esquecer da gente. Então, a gente tem que viver também. Gente, eu acho que, assim, como eu não vou conseguir responder todas as perguntas mesmo, eu acho que eu consegui responder algumas aqui. E eu deixei o meu contato, como vocês viram aí no QR Code. Está disponível o meu contato aí para vocês poderem falar comigo, se precisarem, para que a gente possa também liberar vocês para ir para a aula. Oi, professor, boa noite, muito obrigado, tá? Excelente a palestra. Muito bom, obrigado. Eu que agradeço muito a vocês. Depois eu passo para a Tânia. Tânia, eu vou te mandar o PDF dessa palestra. Tá ótimo. Que aí você tem como compartilhar com a turma. E aí o pessoal depois tem acesso também. Acho que eu vou parar a gravação aqui, né? Thelma está aí? Não sei, acho que eu vou parar a gravação.